Olá, começa agora mais um Upcast, uma realização da UPL em parceria com o Canal Rural. E hoje nós vamos falar sobre clima, como que o El Niño deve afetar ou tem afetado a safra agrícola 23-24. Para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei então aqui em nossos estúdios o Arthur Miller, ele que é meteorologista aqui do Canal Rural. Arthur, seja muito bem-vindo. Olá, Maruza, obrigado pelo convite. Olá, Leandro. Olá para você que nos acompanha também. É uma satisfação poder estar aqui, né, poder contribuir com informações sobre o clima aí para o agronegócio. A gente tem visto muita irregularidade de chuvas, né? Muitos eventos extremos. Eu gostaria que você falasse sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de convidar também para o nosso bate-papo o Leandro Valerim, ele que é gerente de inseticidas da UPL. Muito bem-vindo. Obrigado, Maruza. Obrigado pelo convite. Obrigado, Arthur, pela presença. E é isso, Maruza. Hoje a gente quer debater aqui um pouco como é que esse clima maluco que a gente está vivendo nessa safra, né, vai afetar a pressão de pragas, né, na cultura da soja, na cultura do milho safrinha. Esperamos aí debater bastante ao longo Porque acaba impactando, né? De alguma forma a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Exatamente. Mas antes disso, eu queria saber, Arthur, o que está acontecendo com o clima? A gente tem visto aí recordes de temperaturas, ciclones, são eventos extremos, né? Chuvas irregulares, chove muito no sul, chove nada no norte. O que está acontecendo com o clima, Arthur? Tá complicado, Maruza, porque hoje enfrentamos aí um cenário aí muito atípico, porque não envolve só a questão do El Niño, né? O principal fator aí que desregulou todo o clima em todo mundo é o aquecimento anormal de todos os oceanos, porque a gente tem que imaginar o seguinte: o El Niño por si só ele é uma parcela do oceano que aquece ou esfria e tem impactos aí direto principalmente no agronegócio do Brasil. A gente sabe, né? Deu El Niño, o pessoal do Mato Piba já olha para cima procurando chuva e no sul o pessoal olha procurando sol. Porém, o que é atípico é seca na região norte, né, e principalmente aí no centro-oeste, porque em períodos de El Niño, você tem já esse período aí de um aquecimento mesmo, de temperaturas elevadas. Só que, levando agora em consideração que uma parcela do oceano já é suficiente para modificar o clima no Brasil, agora você imagina o oceano como um todo está superaquecido. Isso é uma bomba de vapor de água que vai para a atmosfera, e aí, para quem nos ouve entender melhor, imagina que a atmosfera ela sempre busca estar em equilíbrio. E quando você promove um desequilíbrio, ela vai responder de várias maneiras, seja com onda de calor, seja com precipitação extrema, tornados, ciclones, a meio que voltar a ter um padrão, se regular. Agora, esse aquecimento anormal ele vem desde abril, né, ele continua. A gente viu diversos episódios aí no hemisfério norte, que eu já tinha cantado a bola 4 meses atrás. Eu falei, do jeito que está aqui, a coisa vai ser feia para o Brasil. E está sendo desse jeito, né? Até já fazendo uma previsão, antecipando uma previsão. Isso, como está continuando, vai ter respaldos aí no verão. E não tem jeito. O que acontece agora é entender, principalmente por parte da ciência, por que isso aconteceu. Ninguém sabe porque os oceanos como um todo aqueceram desse jeito. Mas esse aquecimento do oceano tem a ver com o El Niño? Ou não? Porque você falou que justamente teríamos temperaturas mais altas, mas aí juntou com o aquecimento dos oceanos. Foram coisas que se somaram. Que se somaram, que não tem a ver com o fenômeno. Por exemplo, o oceano também ele busca meios de buscar o equilíbrio. Ele também redistribui calor. Só que acontece o seguinte, você tem que entender como o oceano se aqueceu desse jeito. Porque você pode até levar como exemplo a piscina na sua casa. Né? Quanto que demora para esquentar essa água? Então, a gente precisa entender de onde é que veio essa energia. Bem, se você olhar para a atividade solar, não teve nenhuma anomalia aí, pelo menos nos últimos 50 anos. Então, assim, você também não está tendo atividade tectônica com vulcanismo e outras, muita lava sendo jogada no oceano, a modo de aquecer essas águas. Ou seja, o que leva a crer que durante um longo período os oceanos vêm aí absorvendo esse calor em excesso que a Terra está passando, seja ele por variabilidade natural, como também por questão de mudanças climáticas, de gases de efeito estufa. E agora podemos estar vivenciando uma situação que é o quê? O oceano chegou num ponto que a gente chama de tipping point, que é um ponto assim de saturação, na qual ele pode estar todo esse calor que ele veio absorvendo durante aí um longo período e está expelindo. E aí, quando ele está jogando isso para fora, ele está jogando muito vapor e aí acaba desregulando. Acredito que é uma fase
Porém, quando vem, vem forte, porque tudo na Terra é ciclo. Não estou aqui falando que o mundo vai acabar, nem nada disso, é longe disso. Só que a Terra sempre vai ter ciclos de altos e baixos. Só que qual que é o papel das mudanças climáticas que a gente precisa entender? Que cada vez mais as respostas estão vindo mais acentuadas, na forma de extremos, e isso é muito ruim. Porque imagine você agora tendo uma propriedade, numa safra tem que plantar no centro-oeste, e na outra tem que correr para o Mato-Piba porque a chuva não tem. Então, meios que a gente precisa entender no passado para entender o presente para prever o futuro. Então, o cenário, infelizmente, não é animador, porque com temperaturas elevadas, principalmente, você não só tem a questão da restrição hídrica, como também aí potencializa o risco para pragas, principalmente os insetos, porque temperaturas elevadas afetam o metabolismo dos insetos, que fazem com que eles se reproduzam mais, acabam tendo que se alimentar mais. Então, o controle dessas pragas tem que ser redobrado. É né? importantíssimo o Exato. controle. Com certeza, né, Leandro? Então, o Arthur acabou de colocar aqui que existem os impactos no campo, que é a Exatamente. temperatura do solo, o balanço hídrico. O que a gente pode destacar desses impactos, então, no campo do clima? Sim, a temperatura da atmosfera, né, Arthur? E a temperatura, Marusa, é um dos fatores climáticos que mais afeta o ciclo das pragas, né? Vários fatores afetam, mas como o Arthur já cantou a bola, vai ser uma safra mais quente, né, de temperaturas mais altas no centro-oeste brasileiro. Então, ao que tudo indica, será um ano de alta pressão de pragas, né? A gente tem visto já relatos, né, de altas pressões iniciais de cascudinho na cultura da soja. Já no começo do plantio. No começo do plantio. Trips também, a gente tem visto relatos de pressões altíssimas. E também o que tem nos chamado a atenção é pressões iniciais na fase vegetativa da cultura da soja de percevejo marrom, que é uma praga que normalmente acontece mais no final do ciclo vegetativo, começo do reprodutivo, ela já tem pressões iniciais muito mais elevadas do que os últimos anos, que foram anos de laninha, né, Arthur? A gente vem de 4 anos. 3 anos de laninha, Três anos de laninha. E então, o que mostra que a gente vai ter que fazer um manejo integrado esse ano mais completo e tem que ficar bastante atento com essa pressão inicial de pragas. É importante você falar isso. De todas essas pragas, qual delas que merece mais destaque, mais atenção agora? Sim, com certeza, nesse exato momento, o trips e o cascudinho são pragas que merecem uma especial atenção, né? Então, o manejo preventivo é fundamental. Mas, em questão de importância econômica, pensando para o sojicultor, o percevejo marrom segue sendo, né, a principal praga da cultura da soja, necessitando aí, em média de 2 a 3 aplicações por safra. E esse ano não vai ser diferente, até com uma tendência de aumento, né? Então, a gente precisa estar sempre informado das melhores tecnologias, do melhor momento também para fazer escolhas certas, né? Eu gostaria que até que você detalhasse daqui a pouco para a gente esse manejo, porque é importantíssimo para o produtor. Mas quais são as principais regiões que essas pragas têm aparecido? É justamente o centro-oeste? Exato. O percevejo marrom, ele é uma praga que ataca a nível nacional, né? Você vai encontrar percevejo marrom desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, Tocantins. Ele é uma praga de âmbito nacional. A mosca branca, ela é uma praga polífaga. O percevejo marrom é um inseto específico da cultura da soja, né? Então, mas a soja, como é plantada no Brasil inteiro, ele ataca em todas as regiões. A mosca branca, ela é uma praga polífaga. Ela ataca a cultura da soja e também outras culturas que são plantadas em rotação com a cultura da soja, como o algodão, o feijão. É mais um excesso de chuvas? O tomate, né? E é uma praga que ela gosta principalmente mais da região centro-oeste. Ela não é uma praga que gosta de um clima mais frio. Então, a mosca branca, sim, ela é uma praga mais importante no centro-oeste e também na região da Bahia, né? Tocantins. E o trips é uma praga que tem aparecido principalmente no estado do Mato Grosso, mas também em pressões altas no estado do Rio Grande do Sul, né? E agora como tem chovido muito no Rio Grande do Sul, a pressão de trips caiu recentemente, mas no Mato Grosso voltou a subir devido ao clima seco, né, que a gente está enfrentando nesse momento.
Então, o produtor ele tem que ficar atento. É importante fazer esse monitoramento, né, Leandro? Sim, o monitoramento, quando a gente estuda agronomia, né, é a primeira etapa. Né? Antes da gente falar de quais táticas de controle usar, quais produtos usar, qual dose usar, quais misturas fazer, a gente precisa fazer o monitoramento para saber o nível populacional. Né? Porque sem eu conhecer qual que é o nível populacional e quais são as espécies também que acontecem na minha lavoura naquele determinado momento, eu não consigo tomar a decisão de qual produto utilizar, qual tática de controle utilizar. Então, a gente muitas vezes peca no monitoramento, né? Deixa de investir, ir ao campo, fazer o bom e velho zigue-zague, né? No talhão, fazer um número de pontos bom de monitoramento, para aí sim poder identificar e fazer o controle. Né? E o clima, Arthur, ele acaba influenciando também nesse monitoramento, de alguma forma. Exatamente, né? Questão principalmente da temperatura, né? Aí até fazendo um parênteses, uma coisa é a temperatura do ar, outra coisa é a temperatura do solo. Até essa semana aí, olhando aí o satélite da NASA, o Aquamod, que ele, né, estima aí a temperatura do solo, teve regiões aí no centro-oeste que essa semana aí bateu na casa dos 70. Então, acima de 40 graus já afeta a produtividade da soja. Aí agora, com 55 já tem o risco de tombamento, agora você imagina com 70, né? Coitada da planta. E isso vai no caminho, né, de entender bem como é que funciona a questão da temperatura, porque é ideal que o produtor, a hora que ele for fazer esse monitoramento, de saber a quantidade de insetos ali por metro quadrado, ali nas primeiras horas da manhã, ali entre 8 e 9 da manhã. Perfeito. Porque com esse calorão, até os insetos começam a se esconder, pegar ali depois do meio-dia, eles já estão buscando sombra também, né? Exatamente. Para ver como a situação é complicada. Eles gostam de calor, mas até eles não aguentam. Então, priorizar essas horas da manhã ali, entre 9 e 10 horas, para ter um número mais preciso, também não acabar se excedendo, né, na quantidade de produto. E também, assim, por que tem que ser de manhã? Porque aí tem o que acontece? A questão de temperatura são questão de ondas de radiação diferente, que é o quê? O que a gente sente de temperatura não é a radiação do sol diretamente na gente, porque é uma radiação de onda curta. O que a gente sente de calor é a radiação de onda longa, que é o quê? O solo vai recebendo essa radiação de onda curta e retorna como forma de calor. Então, por isso que não adianta querer ir lá coletar também 5, 6, 7 horas da noite, porque vai estar quente, porque o solo ainda está jogando calor. Então, por isso a importância de ser no horário específico da manhã, porque ele pode achar, Antes de ter jogado o calor e voltado. Porque pode achar, o sol foi embora, mas o calor está ali ainda. Exatamente. Eu acho que o Arthur foi cirúrgico nesse comentário, porque o que acontece? Os insetos são como nós, né? Nas horas mais quentes do dia, eles tentam se proteger. Ninguém gosta de correr no Ibirapuera meio-dia, né? Você vai procurar os horários mais frescos para fazer o quando seu... o sol se pôr, Exatamente. ou bem cedo. Então, se o produtor for fazer um monitoramento de percevejo 11 horas da manhã, meio-dia, muito provavelmente, ao fazer ali o bom e velho pano de batida, né? Não encontra. Não cai. Perfeito. E aí pode ter uma falsa interpretação de que não há pressão de pragas. Então, eu reitero esse comentário do Arthur. Eu acho que é muito importante que o monitoramento seja feito nas horas mais frescas, porque a soja, né, Maroso, ela é dividida em dossel. Tem o dossel e tem os terços. Nas horas mais frescas do dia, que é nesse horário que o Arthur comentou, das 8 até 9h30, 10 horas da manhã no máximo, os insetos estão no terço superior, estão expostos, porque eles estão ali absorvendo ali a umidade, né? Caminhando na soja. Então, se eu bater ali o pano naquele momento, a tendência é que eu encontre ele e aí saiba qual que é o nível populacional para aí sim eu fazer o controle, né? Olha, é muito interessante. E tem as táticas de controles também, né? Exatamente. São várias as táticas. São diversas, né? Tem químico, biológico, junção controle de tudo. genético, exatamente. É o bom e velho manejo integrado de pragas, né? Hoje nós da UPL, nós prezamos muito pelo manejo integrado de pragas. Na casa do manejo, você tem os pilares, né? Então, o primeiro pilar vem o monitoramento, que é o que a gente está falando aqui. Hoje, ainda falando mais do percevejo marrom, o monitoramento que é o gatilho para fazer alguma intervenção, segundo dados da própria Embrapa, é de 1 a 2 percevejos por metro linear, em média, a média de todos os meus pontos de batida, sendo que eu atinja 1 a 2 adultos, né, de percevejo marrom por metro linear, necessita uma intervenção. E aí eu tenho
controle químico, né? Hoje existem algumas moléculas eficientes para o controle de percevejo marrom. Existem ferramentas biológicas, né, à base de fungos entomopatogênicos que atacam também os percevejos. Eu tenho também feromônios, né, outras táticas que você pode consorciar todas para fazer o manejo integrado. O manejo integrado é isso, é você não excluir nenhuma tática, usar todas para fazer o controle. Você deu o exemplo do percevejo. Tem diferença de praga aí, essa forma do manejo? Sim. As táticas de controle? As táticas de controle, elas são assim, as mesmas para todas as pragas. O que vai mudar é o tipo de organismo, se for um produto biológico, né? Ou o tipo de ingrediente ativo, né? Então, por exemplo, para controle de percevejo, você tem alguns ingredientes ativos que são altamente eficientes, como, por exemplo, o acefato, a bifentrina, né? E por exemplo, para controle de mosca branca, você já precisaria de outros ingredientes ativos, como, por exemplo, o acetamiprido, né? E piriproxifem, dentre outros, né? Então, o que muda, assim, as táticas são as mesmas, vai mudar depois o ingrediente ativo, né? E no final, específico para cada praga, né? Tem que pesquisar justamente isso, para Exatamente. usar o correto, né? Exatamente. Para sugadores na soja, o que a UPL traz de solução, Leandro? Então, Marus, a gente está passando por um momento especial na UPL no controle de sugadores. Nós assumimos a liderança, né, do mercado de inseticidas de sugadores na cultura da soja, que é a cultura que a gente está falando aqui hoje. E a gente tem um portfólio simples e eficiente para o produtor. Um portfólio de fácil entendimento, né? Hoje o nosso posicionamento, nosso grande lançamento, né, do ano é o inseticida Feroce, que é um produto inédito no Brasil, uma composição exclusiva da UPL, fruto de muitos anos de pesquisa da empresa, né, aqui no Brasil e também no exterior. Ele conta com 2 ingredientes ativos altamente eficientes, numa formulação exclusiva da UPL, que a gente denomina Blast Technology, que potencializa a ação desses 2 ingredientes ativos. E outros grandes diferenciais de Feroce é que ele é altamente eficiente no controle de adultos, né, dos percevejos, mas também no controle de ninfas, que são a fase jovem, né? O percevejo, você tem os ovos, as ninfas e os adultos. Então, o Feroce ele controla ambas as fases do ciclo do percevejo. Outro diferencial é que ele tem registro para aplicação aérea. Hoje permitindo aí uma flexibilidade do produtor fazer a aplicação tratorizada ou aéreo. O efeito de choque dele também é muito superior aos demais produtos do mercado. Então, ao realizar ali o uso do produto, o produtor vai ver uma mortalidade, às vezes em minutos, em horas, após a aplicação. Isso é muito importante porque cada minuto conta, né? Então, se você ali tem a pressão da praga e a praga demora muitos dias para morrer, ela pode estar ali se alimentando, da vagem, causando danos à soja. Então, é muito importante que ela seja eliminada, né, da lavoura o quanto antes. Isso o Feroce traz com um choque que a gente chama de choque extremo. E, por fim, ele tem uma supressão em outras pragas. Além do percevejo, você tem, às vezes, outras pragas que acontecem ao mesmo tempo, como, por exemplo, lagartas e o próprio trips, que a gente comentou no início. E o Feroce tem uma excelente supressão desses outros insetos que podem acontecer ao mesmo tempo do percevejo. E a gente também tem visto que esse ano, devido a ser um ano mais quente no centro-oeste, no Cerrado, vai ser um ano de alta pressão de lagartas também, que é uma outra família de insetos, são lepidópteros. Então é importante que o produtor, na hora de escolher, né, um inseticida, ele escolha inseticidas altamente eficientes para percevejos, que é a principal praga, é o primeiro fator de decisão dele, mas que também tenha supressão em lagartas, né? Isso vai ser bastante importante essa safra. O que vocês têm visto? Como é que o mercado tem recebido o produto? A gente está bastante feliz com o feedback dos nossos clientes. Acho que o Feroce é a inovação que o produtor brasileiro precisa. É uma inovação que atende à necessidade do produtor. Um excelente custo-benefício, né? Um ano difícil também de questões comerciais, né? Em questões de precificação da cultura da soja. O produtor está cada dia mais atento, fazendo contas, né?
para ver o retorno do investimento que ele faz em inseticidas, em outros defensivos. Então é importante que ele faça essas contas. Hoje, na nossa visão, o Feroce é um inseticida premium, né, de melhor custo-benefício do mercado brasileiro, porque ele entrega um choque extremo, um excelente residual a um custo acessível ao produtor. Por isso que ele tem tido essa excelente percepção. Importantíssimo. E até, agora eu me lembrei de mais um ponto que eu esqueci de comentar, que outro fator também que até contribui na redução dos insetos é justamente as baixas temperaturas. Então, ou seja, noites frias também contribuem, né? Quando a gente fala noite fria, ali 16, 15, 14 graus. Só que praticamente, né, esse inverno não existiu. Acaba diminuindo o ataque, então, É. temperaturas mais amenas. Isso, e aí como você teve um inverno também quente, com temperaturas elevadas, ajudou que os insetos acabaram não morrendo e continuam lá se multiplicando. Então, aí até o manejo, até antes mesmo de começar a semeadura da soja é importante, porque vira um ninho, né? Exatamente. Então, como é que foi esse início de safra aqui? Porque foi um início de safra bem conturbado, com temperaturas de solo até, o Arthur colocou aqui, de 60. Não, essa semana em Mato Grosso do Sul, a mínima, que é registrada ali às 6 horas da manhã, estava na casa de 32, 33. Você já começou o dia com 33 graus, aí não tem como, né, mano? E a gente viu muitos produtores fazendo o quê nesse comentário do Arthur? Na dessecação, o produtor faz a dessecação com o uso de herbicidas para fazer o plantio da soja, já adicionando algum inseticida para na tentativa de baixar essa população de insetos que já estava muito alta na saída do inverno. Então, realmente, pragas esse ano no Cerrado e no Centro-Oeste, o produtor tem que estar muito atento, mas não é fazer mais aplicações, não é gastar mais em número de intervenções na área. É fazer a escolha certa, fazer a escolha por produtos eficientes, né? Porque se ele escolher produtos altamente eficientes, respeitar o intervalo de aplicação, acho que esse é um ponto importante também. Intervalo. Nós da UPL, Quantidade. nós da UPL recomendamos fortemente que o intervalo de aplicação não ultrapasse os 10 dias, né? Ainda mais num ano de El Niño, em que as pragas estão encurtando o seu ciclo, por terem temperaturas mais elevadas, a gente não pode trabalhar com intervalos longos, acima de 15 dias. Então, é importante que o produtor escolha produtos altamente eficientes, como o Feroce, que a gente está falando aqui hoje, e respeite esse intervalo de aplicação. Se necessário, ele faça a reentrada ou o uso do produto, respeitando esse intervalo de, no máximo, 10 dias. E o monitoramento, ele dura a temporada toda? O monitoramento é constante, Maruza. Ele é dinâmico, né? Então, supondo que eu fiz meu controle com o percevejo, mas, por exemplo, a mosca branca que a gente comentou na cultura da soja, ela tende a atacar mais ao final da cultura. Então, saindo do percevejo, que é ali no final do vegetativo, mais começo do reprodutivo, chega a mosca branca. Então, por isso que eu não posso parar o meu monitoramento, eu tenho que continuar olhando. Só que o monitoramento da mosca branca é diferente do percevejo. No percevejo eu uso o bom e velho pano de batida, chacoalho as plantas, né, e conto o número de encontro e conto. A mosca branca eu tenho que coletar as folhas e monitorar o número de ninfas, né, por centímetro quadrado com uma lupa. Você vê ela danificadinha. Você conta a ninfa, né, dela com uma lupa de bolso, de aumento, né? E aí você tem que contar a ninfa. Mas uma dica também é que muitos produtores olham só as ninfas, que é a fase jovem, embaixo das folhas, e esquecem de ver também os adultos. Então, aquela presença inicial de adultos voando na lavoura, que pode ser ali no meio do reprodutivo, já é um indicativo que eu posso ter uma pressão futura alta de mosca branca. E aí a UPL tem uma outra solução, um outro produto, que é o Esperto, que hoje é o produto que mais cresce em área de adoção na cultura da soja do Brasil, porque ele é altamente eficiente para o percevejo marrom e também para a mosca branca, que são essas duas pragas que acometem a cultura no meio para o final do ciclo da soja. Então, nossa recomendação, fechando, Maruza, é sempre iniciar com Feroce, né? Iniciar o programa com o inseticida Feroce, nosso novo lançamento, e uma sequencial de Esperto, porque aí você vai estar controlando o complexo de pragas da cultura da soja. Perfeito, sempre bom monitorar e controlar, né, gente? Olha, acabou de chegar uma mensagem aqui do Fábio de Ponta Grossa, que quer saber o seguinte: Arthur, teremos El Niño até quando? Tá fácil, Não, acredite, parece que já tem uma projeção, sim, né, dele finalizar, porque é o que acontece. O último relatório que saiu do NOAA, aí, junto com
Centro Europeu também, esse MWF, e o Centro de Mudanças Climáticas, também o Copérnicos. Tendência é que esse El Niño ele dure até meados aí do início do próximo inverno, até junho de 2024. Porém, né, com a ressalva, já fazendo uma projeção mais a longo prazo ainda, que é o quê? Então, teremos aí praticamente o verão, início do outono ainda com efeitos de El Niño, que é o quê? Tempo com temperaturas acima da média em todo o Brasil, chuvas acima da média na região sul, falta de chuvas no Mato Piba e até parte da região norte. E, infelizmente, como temos aquela questão que eu abordei no começo, dessas anomalias de temperatura em todo o oceano, vem provocando chuvas abaixo da média na região centro-oeste. O perigo está na situação que podemos enfrentar agora no final do ano, que é o quê? Tipicamente, quando o El Niño chega a 2.0 de anomalia, quer dizer o quê? Toda aquela faixa do Oceano Pacífico Equatorial, como média, está com 2 graus acima da média, se configura o Super El Niño. Então, temos a chance de ele se configurar agora entre o trimestre aí de novembro, dezembro e janeiro. E se configurar isso aí, olhando para o passado, 5 vezes, né, tivemos o patamar de 2.0 ou acima. Inclusive, 2016 foi um aninho super forte. Aí esse patamar foi em 2,6 graus a mais de anomalia. Todas as vezes que aconteceu dele passar o 2, aconteceu isso 5 vezes nos últimos... desde 1950 até agora, os últimos 70 anos. Das 5 vezes, 4 ele teve uma queda brusca de temperatura, né, que é já o que está indicando dele ter um término no inverno. Aí vai ter 2, 3 meses de neutralidade e depois já entra uma laninha. E quando a laninha entrou, durou pelo menos 1 ano e meio. Então, já temos aí um indicativo que se tivermos um Super El Niño configurado agora no final do ano, safra 24, 25 aí já pode estar sob os efeitos da laninha. Então, pode voltar a laninha, então? Pode voltar. 80% de chance. E isso em Interessante. meteorologia é bastante coisa. 80% de chance de ser laninha ano que vem. Agora, olha, Leandro, essa pergunta aqui, interessante isso também. Para o PL, é melhor o ano El Niño ou Laninha para as lavouras? Eu acho que... Como que vocês trabalham para ajudar os produtores? É o Simonal de Guarapuava que está enviando. Legal, excelente pergunta. Eu acho que assim, a gente não... Infelizmente, a UPL não consegue, né, influenciar se vai ser um El Niño ou uma laninha, mas o que a gente tem que acordar todo dia e trabalhar duro é oferecer para o produtor soluções que funcionem em ambos os cenários, né? Funcione num cenário mais seco, funcione num cenário mais úmido, porque hoje, Marus, existem, enfim, variações, né, de performance dos produtos de acordo com a temperatura. Isso é bem comum. Então, o que a gente tenta oferecer para o produtor soluções consistentes, né? Soluções, produtos que funcionem do Rio Grande do Sul, ao Tocantins, que sejam eficientes nas doses recomendadas. Esse é outro ponto importante, né? Eu acho que a gente garantindo sempre que aquela dose, a dose que a empresa recomenda, ela tem que funcionar no ano de El Niño e no ano de Laninha. Ele está perguntando qual é melhor para as lavouras um ou outro. Depende, então, da região, né? Vocês têm a solução para ambos. Para ambos. Mas depende, né, Arthur? Também. Porque o que acontece, né, também tem a questão que não adianta... que em meteorologia a gente separa, né, temperatura e chuva. Se num local está quente, mas também está chovendo, a tendência também é que as temperaturas fiquem mais amenas. Exato. Só que aí entra naquelas situações. Quente e úmido favorece certo tipo de inseto, quente e seco também favorece o outro. Então, o produtor sempre ficar atento a qual praga ele vai ter que combater, porque a praga vai aparecer. Exato. Sim. E às vezes o produtor, com muita chuva, ele não consegue colocar as máquinas em campo, atrasa. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de replantio, ó, interessante. Ricardo de Cascavel, se tiver replantio da soja, porque está acontecendo muito, né? Está acontecendo um pouco. Como sim. que o produtor vai lidar com as aplicações daí, o Leandro? Eu acho que assim, a gente nunca torce para que isso aconteça, né? O replantio é um custo não previsto pelo produtor, né? Ele tem que recomeçar a safra dele. Mas caso isso aconteça, a gente volta ao que a gente falou, feito o replantio, monitorar, né? Acho que o monitoramento volta a ser ainda mais importante, porque aí você vai ter que fazer o uso muito assertivo, né, dos defensivos, porque o seu custo já subiu, né? O seu custo de produção já subiu bastante. Então, é monitorar ainda mais próximo, né? E talvez com intervalos mais curtos, para poder escolher produtos
que façam sentido e que também sejam eficientes, né? Porque a gente tem visto aí nas nossas andanças pelo Brasil, Marus, às vezes os produtores fazendo 5, 7 aplicações para uma determinada praga de produtos ineficientes, né? Isso não é sustentável, né? Isso não é sustentável do ponto de vista ambiental, não é sustentável do ponto de vista financeiro. Às vezes é melhor ele fazer 1, 2 aplicações de produtos altamente eficientes que ele já elimina certeiro, né? e eliminar o problema da lavoura dele. Então, acho que a gente precisa, às vezes, trocar essa forma de pensar que é o barato, mas às vezes o barato está sendo mais caro, né? Então, é usar produtos que tenham marca, que sejam conhecidos, que sejam recomendados pelos consultores da região de cada produtor. E é isso. E sempre o bom e velho monitoramento, né? Vinícius de Campo Grande tem solo com temperaturas acima de 60 graus, né? Que a gente comentou aqui. Quais os riscos, Leandro? O Nesses casos? risco é ter uma escaldadura ali na própria semente, né? Ter uma germinação ruim, né? Um stand falho. Então, temperatura elevada do solo é muito ruim porque você já compromete o potencial produtivo da Quebra de cultura produtividade. da soja, né? E aí a gente realmente depende da chuva para baixar essa temperatura do solo. E agora, o que a gente pode fazer de novo é o bom e velho plantio direto numa situação dessa, às vezes Ameniza. Muito. ajuda a É como se reter fosse um ar-condicionado. Exatamente. É o seguro, né? É o seguro. É o seguro que quem fez uma boa cobertura nessa safrinha, com certeza está tendo menos impactos. Sim, minimizou E os acho que danos. muita gente vai voltar a valorizar o plantio direto, plantas de cobertura de inverno, porque ajuda a baixar a temperatura do solo, igual você está dizendo, e reter a umidade, né? E se reter a umidade até que chegue a próxima chuva, né? Porque esse é o grande problema hoje, principalmente aí do centro-oeste, também por questão do Paraná, principalmente porque o Paraná está dividido, né? No centro-norte está um calorão e chove pouco, no centro-sul aí não para a chuva. É o balanço hídrico, né? Não tem jeito, temperatura elevada, está chovendo abaixo da média, a conta não bate e isso vai afetar na produtividade, então está afetando praticamente todo o ciclo, porque vimos isso aí nos meses de outubro, novembro, tendência também já para dezembro, janeiro, então praticamente aí vai pegar todo o ciclo da soja essa situação. Exatamente. Eu queria encerrar o nosso bate-papo aí com a previsão para os próximos 3 meses, se esses eventos climáticos eles vão continuar, mas eu vou finalizar com a pergunta do Milton de Jataí, que é bem parecida. Ele quer saber do verão. Como que vai ser o verão? Já tem alguma dica, Arthur? Tem sim, porque... Obrigada, Milton. Então, respondendo aí, é o Milton. Vamos lá, vamos separar por meses, né? Acredita aí que esse mês de dezembro ainda vão ser com temperaturas muito elevadas, né? Estamos aí saindo de uma primavera muito quente, então ainda vai ter resquício de dezembro. Aí eu acredito que janeiro e fevereiro não vai ser tão quente quanto a primavera e dezembro, porém vai ser quente. Quando eu falo assim não tão quente, estamos aí para bater temperaturas recordes aí no Brasil, aponta aí que nunca foi registrado 45. Pode ser que no centro-oeste a gente bata esses 45 ainda. Mas o verão pode ser menos quente do que a primavera. Isso, mas quente. Quando eu digo assim, não é batendo 40... É só na comparação com agora. Isso, Mas vai comparação tá com agora. Mas vai estar quente. Não espere aí temperaturas abaixo. Então, isso, por um lado, elimina o risco de geada, porém, favorece a proliferação, principalmente aí de insetos. Aí, olhando para as chuvas, que é o que o produtor sempre quer estar atento, quer saber o que vai acontecer. Então, como temos aí o El Niño em andamento, essas tendências de anomalias ainda em todo o globo, é uma situação que é muito forte, é muito difícil quebrar esse panorama de chuvas. Então, tendência de chuvas acima da média na região sul em dezembro. E aí pega aí do norte do Paraná para cima, chuvas abaixo da média, não tem jeito. Só que, olhando aí para janeiro e fevereiro em específico, porque por mais que tenha essa chuva abaixo da média, são períodos que a chuva tem que voltar na região. Ela vai voltar, só que daquele jeito. Vai vir abaixo da média, não tão abaixo, porém é uma chuva volumosa que vai contribuir. E aí vai dos produtores aí saberem proteger o solo para reter essa umidade, porque assim, se depender ali de vamos dizer assim, um solo totalmente sem proteção e depender só da chuva e desse balanço hídrico, a conta não vai fechar. Então, infelizmente, a tendência desse ciclo da soja
é esse panorama. Temperaturas acima da média, com chuvas abaixo da média, praticamente do Paraná para cima. E, felizmente, no sul aí a gente vai continuar com essa chuva volumosa, que prejudica os trabalhos em campo. O produtor não consegue colocar o maquinário em campo até hoje, até semanas atrás aí, no mercado, no programa do Mercado de Companhia, tivemos aí até o produtor ali desesperado, porque praticamente, o campo de lavoura dele parecia um açude, você não via a plantação, estava tudo embaixo da água. Então, a situação é que deve continuar ainda no mês de dezembro para o pessoal da região sul. Talvez, assim, até fazer um parênteses, assim, sendo mais refinado para a região sul. Chuvas aí não tão acima da média no centro-sul do Rio Grande do Sul e no centro-norte do Paraná. Agora, essa parte ali do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, vai continuar complicada a situação. Santa Catarina, né? Passando, né? Santa Catarina inteira. Sim. E o problema também não é esse. Quando temos, assim, só olhando as anomalias e tudo mais, só a questão do El Niño, ele favorece ao surgimento não, ele favorece o tempo severo, né? Que é o granizo, rajadas de vento. Então, as lavouras ainda que conseguirem passar por essas intempéries, ainda pode chegar ali na fase de enchimento de grãos e quase na época de colheita, ainda sofrer com queda de granizo, rajadas de vento, porque acima de 40 km por hora já temos aí o efeito de acamamento. Então, temos visto aí que quase toda semana estamos aí com rajadas em torno de 60 a 70. Isso também é outro problema na época da colheita. Então, situação aí complicada aí no cenário da soja. Fica aí a previsão do tempo, mas um cenário um pouco complicado para as lavouras nesse desenvolvimento aí, 22, 23. Arthur, obrigada pelas informações. Sempre bom falar com você, viu? Agradeço a oportunidade. E Maruza, obrigado, Leandro, também. A gente sempre quer dar notícias boas, mas a gente tem que sempre avisar, né? Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero poder contribuir mais, aparecer mais vezes, a fim aí a gente contribuir principalmente para o produtor brasileiro aí, que é guerreiro, né? Apesar das intempéries, ainda consegue boas produtividades, e a gente está aqui, né? Sempre para iluminar o caminho aí desses guerreiros do nosso Brasil. E é bom que eles têm produtos de controle, né? Para controlar essas pragas. Muito obrigada, Arthur. Leandro, as suas considerações finais agora. Obrigado, Maruza. Obrigado, Arthur, pela aula sobre clima. Aprendi muito com você hoje. Espero que a gente tenha contribuído também para os nossos clientes, para os nossos produtores. E aí você disse tudo, Maruza. Eu acho que a gente precisa estar ao lado do produtor nas horas boas e nas horas ruins. E a UPL se coloca aqui como uma empresa parceira, uma empresa que oferece soluções. Como eu disse, né, na pergunta de um de nossos telespectadores, o que a gente tem que se comprometer é oferecer produtos que funcionem em qualquer situação, né, que sejam consistentes, que sejam de qualidade, porque são em produtos assim que o produtor pode contar, né? Nas horas boas e nas horas ruins, ou em safras mais desafiadoras como essa. E a UPL se coloca nesse lugar. Parabéns. Obrigado. E até a próxima, Leandro. Obrigada, viu? Até. Olha, e nós vamos ficando por aqui. A gente volta, então, no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.